O tarô de Thoth é um dos tarôs mais conhecidos e vendidos do mundo. Ele foi concebido não só com base no extenso conhecimento esotérico de Aleister Crowley, mas também deve a sua popularidade ao talento e dedicação da magista e artista Frida Harris. Olá a todas e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão aqui embaixo. Os materiais que eu usei como referência também estão na descrição desse vídeo. Eu publico vídeos todos os meses. Com R$11, você já pode ajudar financeiramente o meu canal através da plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o Apoia-se também está aqui embaixo. Você também pode me ajudar curtindo o vídeo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal. Hoje eu vou falar de Margaret Frida Harris. Ela nasceu em 13 de agosto de 1877. O pai dela se chamava John Astley Bloxham e era cirurgião do hospital de Charing Cross. E a sua mãe se chamava Jessie Findlay Bloxham. Desde a White House, em sua tese de doutorado da Universidade de Bristol, chamada In Search of Frida Harris, fala sobre a escolaridade de Frida. Ela recebeu a educação vitoriana convencional para jovens senhoras, projetada para garantir um marido adequado. Embora Harris tenha capitalizado sobre as habilidades que aprendeu, principalmente a pintura, mas também francês e música, ela sofreu uma insegurança ao longo da vida devido à sua falta de educação clássica e sentia-se intimidada por outras pessoas, especialmente mulheres, que ela percebia como mais bem educadas do que ela mesma. No entanto, Harris possuía uma sede voraz por conhecimento e empreendeu um programa de estudos que poderia sobrecarregar um estudante universitário moderno. Nos últimos anos do século XIX, a família Bloxham, na qual Frida nasceu, se hospedou com uma família amiga em Londres, a família Harris. Em 1897, os escritórios da empresa da família Harris haviam sido destruídos por um incêndio, e Frida, aos 20 anos, ajudou Percy Harris, um ano mais novo que ela, a organizar os papéis que sobreviveram ao incêndio. Daí, surgiu uma amizade que logo se desenvolveu em romance. Em suas memórias, Percy Harris conta: "Nós trocamos livros e costumávamos andar de bicicleta juntos. Também discutíamos todo tipo de assunto, desde economia política até a forma mais recente de poesia ou peças de teatro." Os dois se casaram no dia 2 de abril de 1901, em uma cerimônia civil na propriedade dos Harris em South Kensington. Eles partiram para uma lua de mel na Europa e depois na Nova Zelândia. Ao retornarem, Percy se envolveu nos negócios da família e logo em seguida na política, fazendo parte de uma ala mais progressista do Partido Liberal. Frida se dedicou completamente a ajudar na carreira política do marido, inclusive quando ela estava grávida do seu primeiro filho, Jack, em 1906, e em 1908, grávida do seu segundo filho, Thomas. Em 1912, Percy foi eleito pela primeira vez como membro do parlamento, algo equivalente ao deputado federal no Brasil. Ele não conseguiu se reeleger, mas retornou ao parlamento em 1922, onde ficou por 23 anos. Em 1932, ele recebeu o título de baronete da coroa britânica, se tornando parte da aristocracia, e daí o direito da sua esposa ser referida como Lady. Em 1935, ele recebeu o cargo de Chief Whip, algo equivalente ao líder da bancada no Brasil. Frida e Percy também eram amigos de Emmeline Pankhurst, que foi uma das fundadoras do movimento britânico do sufragismo. Em 1925, Frida começou a assinar suas pinturas com o pseudônimo Jesus Chutney, por dois motivos principais. Em parte, para não ter o seu talento vinculado ao do marido, que era deputado, mas principalmente por conta do machismo. Percy Harris anota no seu diário que, durante uma exibição em Chelsea, Frida escreveu algumas pinturas usando o próprio nome e outras o pseudônimo. Um crítico de arte, depois de ser muito condescendente com as pinturas assinadas como Frida, disse que preferia muito mais as feitas pelo seu jovem colega Jesus Chutney. Além de um envolvimento passageiro com a ciência cristã,
e uma conexão tênue com o espiritualismo, não há evidências tangíveis das inclinações esotéricas de Harris até a publicação do seu livro Winchelsea, em 1926. O livro conta a história da chegada de Dionísio à costa leste de Sussex, onde ele se apaixona por uma pastora local. No ano seguinte, Frida morou com o filho em Paris, e enquanto ele pegava experiência empresarial, Frida acabou esbarrando com alguns dos pintores surrealistas da época. Desde jovem, ela tinha inclinações artísticas e se dedicava à pintura. Em 1929, ela realizou uma exibição no New English Art Club, sob o nome de Jesus Chutney. Em 1932, ela expôs com seu próprio nome na Wertheim Gallery, em Burlington Gardens, e o jornal London Times descreveu suas pinturas como originais, geralmente agradáveis em termos de cor, e mais bem-vindas quando retratam temas cotidianos. No final do século XIX e o início do século XX, a geometria projetiva era um campo dominante da matemática, lidando com propriedades dos objetos que são preservadas sob certos tipos de transformações. Essa disciplina derivou de tentativas anteriores de entender a matemática por trás da pintura em perspectiva, cujas telas, apresentando formas distorcidas, mas ainda assim reconhecíveis, parecem ser tridimensionais. Posteriormente, o campo se expandiu consideravelmente para incluir outros tipos de projeções. Embora a importância da geometria projetiva tenha diminuído na década de 1930, seus conceitos foram posteriormente adotados pelos seguidores do filósofo, cientista e artista austríaco Rudolf Steiner, que enxergou em seus conceitos e abstrações complexas uma descrição matemática do processo metafísico por debaixo da própria criação. Liderando seu renascimento estavam Olive Witcher e o matemático George von Kauffmann, que colaboraram para fornecer abordagens não técnicas sobre o assunto através de seus livros e palestras. Parte do linguajar e da filosofia por detrás da geometria projetiva fazia eco com o livro da lei. Por exemplo, Nietzsche, no capítulo 1, versículos 29 e 30, diz: "Pois eu estou dividida pela causa do amor, pela chance da união. Esta é a criação do mundo, que a dor da divisão é comunada e o prazer da dissolução, tudo." A criação do mundo, através de interação ou união da circunferência infinita com o ponto central, é expressa por Kauffmann nas palavras: "O próprio espaço no qual a matéria existe é, na realidade, o resultado da interação polar entre componentes centrípetos e periféricos." Em 1937, Harris começou a tomar aulas de geometria sintética projetiva com Olive Witcher e George Adams. A descrição do curso era: a geometria será tratada de acordo com o método moderno da geometria sintética, que abre caminho para a compreensão das forças mais cósmicas na natureza, em harmonia com a ciência espiritual. Não é presumido conhecimento prévio. Exercícios de desenho geométrico estimularão a imaginação das formas em movimento. Olive Witcher também deu aulas particulares a Harris em seu estúdio, e ela mostrou como estava incorporando a geometria projetiva em sua arte. Frida Harris retribuiu aconselhando Kauffmann e Witcher sobre o uso combinado de tons pastéis suaves e lápis duros na coloração de seus desenhos de plantas. Nesse mesmo ano de 1937, Frida Harris foi convidada de última hora para um almoço no Royal Automobile Club, no dia 9 de junho, por um homem chamado Clifford Bax. Naquele almoço estavam presentes a artista Leslie Blanche, Madame Stewart e o amigo de Clifford Bax chamado Aleister Crowley. Harris tinha 60 anos e Crowley 62. Em 9 de agosto do mesmo ano, Crowley jogou o I Ching e obteve o hexagrama 1. Logo em seguida, Frida Harris entrou em contato com ele através de Leslie Blanche. No dia seguinte, o hexagrama obtido por Crowley foi o hexagrama 2, e ele anotou em seu diário: "Acho que 1 e 2, chegando assim, deveriam anunciar uma corrente totalmente nova preparada pelos deuses, sem minha vontade ou conhecimento." Em fevereiro de 1938, Crowley escreveu sobre Frida Harris: "Ela está seriamente no caminho." Em seu diário de 3 de maio, ele acrescentou: "Ela agora é definitivamente uma pupila." Frida
havia ingressado na OTO e na Astron Argento. Pelas anotações de Crowley, inclusive de valores pagos, é possível que Frida tenha avançado diretamente ao grau 3 da OTO, por conta da equivalência na época dos 3 primeiros graus da OTO e os 3 primeiros graus da maçonaria. Há evidências que indicam que Harris foi iniciada na maçonaria. Uma anotação no diário de Crowley é dito que Lady Harris e Miss Porter o visitaram quando retornaram de uma lodge, com L maiúsculo. Mad Porter era uma amiga sufragista de Harris, com quem ela manteve uma amizade ao longo da sua vida. Além disso, 2 aventais maçônicos e uma faixa foram listados em um catálogo de posse de Harris leiloados após a sua morte. Harris também pintou 3 painéis de graus maçônicos. Segundo Whitehouse, até o momento, assumiu-se que Harris era membro da Les Droits Humains, a ordem comaçônica de N. Besant. No entanto, as atas e registros das lojas de Londres para a data em questão não listam Harris ou Porter como membros ou visitantes de outra loja. A partir disto, eu postularei que Harris era membro da Ordem Feminina de Maçons, estabelecida pela primeira vez em 1908. Frida assumiu o moto de Tsaba, que tem a gematria de 93. Em hebraico significa hoste. Ela também conseguiu uma cópia do The Equinox número 8 do volume 1. Em agosto, Crowley teve a ideia de que ela projetasse um baralho. Frida estava insegura, mas Crowley sugeriu que eles começassem com um baralho existente e modificassem um pouco os designs com base nas descrições do livro T, instruções originais da Golden Dawn sobre tarô, com múltiplas correlações que Crowley demonstrou no Liber 777 e que Aleister havia publicado no Equinox. A besta estimou que esse trabalho levaria cerca de 3 meses, e Frida concordou. Como incentivo final para o projeto, Harris ofereceu a Crowley pagamentos semanais em troca de lições de magia. Logo, o projeto deixou de ser um retoque nas cartas existentes e passou a ser a respeito de Frida fazer novas pinturas para cada uma das cartas com base nas instruções e rascunhos de Crowley. À medida que o trabalho avançou, Crowley foi ficando frustrado com as descrições do livro T e começou a produzir anotações que eventualmente se tornariam o texto do The Book of Thoth, explicando as cartas da forma que ele achava adequada. Tanto Crowley quanto Harris eram perfeccionistas. Isso fez com que algumas das cartas fossem feitas e refeitas diversas vezes. A carta do mago, por exemplo, foi pintada ao menos 7 vezes até o seu resultado final. O casal Harris parece ter desfrutado de uma relação relativamente estável por quase 40 anos antes que surgissem problemas. A presença de Crowley, por sua vez, tensiona a parceria do casal. Apesar de Frida e Percy serem um casal amoroso e dedicado, Frida ansiava por uma conexão com a espiritualidade que Percy não podia oferecer. A correspondência de Crowley com Frida indica uma amizade próxima, semelhante a um casal casado, sugerindo uma união em nível emocional. Crowley, entretanto, em um momento de lucidez, registrou no seu diário de 10 de maio de 1938 a consulta a um oráculo perguntando: como lidar com Frida? A resposta foi: continuar como atualmente, não romance. Ao que tudo indica, Crowley seguiu esse conselho ao longo da vida. Sua relação com Frida, apesar de íntima e profunda, não envolveu o sexo. Em junho, Crowley continuou trabalhando no tarô. Quando se viu sem secretária, a própria Lady Harris visitou a C e fez a digitação para que a grande obra pudesse prosseguir. Ela continuou até meados de julho, quando ele terminou as 40 cartas numeradas e as 16 cartas de cor. Em agosto, Crowley começou a avançar nas 22 cartas dos arcanos maiores. Conforme planejado, Crowley e Harris começaram usando as descrições do livro T, do Equinox, para os arcanos menores. Um exemplo disso é o Rei de Espadas, com o título O Príncipe do Carro dos Ventos. Um rei alado com uma coroa alada, sentado em um carro puxado por fadas arqueadas representadas como jovens alados, vestindo muito pouca roupa, com asas de borboleta, cabeças circundadas por uma faixa com um pentagrama e segurando varinhas encimadas por pentagramas, as mesmas asas de borboletas nos pés
e nas faixas. Ele carrega, como brasão, uma cabeça angelical alada com um pentagrama na testa. Abaixo do carro estão nuvens de nimbus cinza. Seu cabelo longo e ondulante, em redemoinhos serpenteantes e figuras de redemoinho compõem as escamas da sua armadura. Uma espada desembainhada em uma mão, uma foice na outra. Com a espada ele governa, com a foice ele mata. Crowley determinou que as cartas da corte deveriam ser cavaleiro, em vez de rei, rainha, príncipe, anteriormente o cavaleiro do livro T, e princesa, para representar a série pai, mãe, filho e filha, garantindo assim o equilíbrio entre os princípios masculino e feminino. O pai é cavaleiro, porque ele é representado como cavalgando um cavalo. O rei de espadas foi devidamente renomeado como cavaleiro com o título de O Senhor dos Ventos, e várias mudanças foram feitas na descrição da carta. A versão final do livro de Thoth publicado diz: ele é um guerreiro com o elmo, e com o brasão ele carrega uma asa giratória. Montado em um corcel enlouquecido, ele desce dos céus, o espírito da tempestade. Em uma mão está uma espada e na outra um punhal. Ele representa a ideia de ataque. As qualidades morais de uma pessoa assim indicada são atividade e habilidade, sutileza e inteligência. Ele é feroz, delicado e corajoso, mas totalmente presa de suas ideias, que lhe vem com uma inspiração sem reflexão. Em outubro de 1938, Harris escreve a Crowley: você sabe, estive olhando novamente para aquelas cores e um sentimento horrível me assusta. Eu vejo na magia. Você usa os números de 1 a 10 para os naipes. Agora, nós estamos usando as cores pertencentes ao planeta regente e ao signo zodiacal. Isto está certo? Ou eu também devo combinar as cores que podem ser usadas, como no 2 de taças? Eu vejo que poderia ter usado azul cinza puro e suave, cinza pérola azul, branco salpicado de vermelho, azul e amarelo, além da Vênus, verde esmeralda, azul celeste, rosa brilhante de primavera ou cereja irradiada de verde pálido e câncer âmbar, marrom, vermelho russo brilhante e rico, marrom esverdeado escuro. Por favor, me avise antes de eu começar o 3 de espadas, pois isso me dá mais liberdade. Eu deveria poder usar 3, vermelho carmesim, preto, marrom escuro, cinza salpicado de rosa e câncer, âmbar marrom, vermelho russo brilhante, marrom esverdeado escuro e mercúrio amarelado, roxo, cinza e índico irradiado de violeta. Eu me confundi um pouco. Além disso, Frida era bem mais pé no chão sobre o trabalho do que Crowley. Em uma correspondência sobre o arcano 19, o Sol, ela se queixa. Você começa com: esta é uma carta simples, e então diz que quer 1. Um sol com raios e nébulas. 2. Uma rosa. 3. Um espectro. 4. 12 signos do zodíaco em imagens. 5. Gêmeos. 6. Colina verde. 7. Muralha. 8. Escamas de Piton. 9. Pedras druidas. Não acho que seja suficiente um espaço grande como 16 polegadas e meia por 10 polegadas e meia. Eu acho que é importante exemplificar uma outra faceta da colaboração de Crowley e Harris. Eu vou tentar não entrar em muitas minúcias desnecessárias. Em 1909, Crowley publicou um livro conhecido como 777. Nessa obra, Alice reúne uma série de correlações entre símbolos esotéricos. A besta toma como base as 10 Sefirot e os 22 caminhos da árvore da vida, conforme apresentado pela Cabala Hermética, totalizando 32. Crowley parte das atribuições que já haviam sido feitas pela Ordem Hermética da Aurora Dourada e expande essas atribuições para incluir muitas dezenas de tabelas. Por exemplo, na linha número 5, aprendemos que esta linha está associada à Séfira Gébora. A coluna 3 diz que a linha 5, atribuída a Gébora, tem o nome Força. A coluna 7 diz que esta linha está atribuída à esfera de Marte. A coluna 20 diz que esta linha está ligada a Horus. E a coluna 40 diz que esta linha está atribuída à pedra preciosa Rubi. E assim por diante. As colunas 15, 16, 17 e 18 se referem a 4 escalas de cor chamadas escala do rei, escala da rainha, escala do imperador e escala da imperatriz.
Eu não vou detalhar aqui a diferença entre essas escalas e os seus desdobramentos, porque é algo bem mais específico do sistema da Golden Dawn e de Crowley. Mas é suficiente ressaltar que cada uma dessas colunas tem uma lista de cores numeradas de 0 a 32, se referindo às 10 Sefirot e aos 22 caminhos da Árvore da Vida. Isso é importante porque mostra a influência cabalística, esotérica e a mão de Crowley na estética das cartas. Nos comentários, eu vou deixar o link para o Liber Iris, do Keep Silence, onde o autor fez um trabalho hercúleo de mostrar as cores em seus nomes e tabelas comparando com as cartas. Eu vou citar aqui alguns exemplos que vão tornar essa história mais clara. O arcano 16 se chama Arte, ligado ao signo de Sagitário. A linha de referência do 777 é a linha 25. Seguindo a linha 25, temos Escala do Rei, azul, Escala da Rainha, amarelo, Escala do Imperador, verde, e Escala da Imperatriz, azul escuro e vívido. O arcano 8 chama-se Ajustamento, ligado ao signo de Libra. A linha de referência do 777 é a linha 22, que tem na Escala do Rei, verde esmeralda, Escala da Rainha, azul, Escala do Imperador, verde azulado profundo e Escala da Imperatriz, verde pálido. Ainda em 1938, Frida propôs a Crowley que eles elaborassem um acordo formal para o projeto. Tenho conversado com o meu marido sobre as cartas de tarô e ele me aconselha a chegar a um entendimento comercial com você sobre a nossa responsabilidade mútua, como você a chama. Você diz em seu recibo de 10 libras que há um adiantamento sobre os valores devidos a mim pelos lucros de nossa empreitada conjunta na produção de um baralho de cartas de tarô. Mas suponha que não haja lucros. Quanto você considera que eu sou responsável a você? Ou, possivelmente, você a mim pelo meu trabalho? Eu gostaria que você escrevesse e dissesse que não sou responsável por nenhum pagamento a você, exceto no caso do nosso sucesso financeiro, caso em que você deve receber 3/4 dos lucros. Esse documento deveria ser elaborado legalmente e assinado por ambos. Apesar da reputação de Crowley, ele se tornou um visitante regular na Morton House, onde Frida morava com o marido, chegando ao ponto de jantar com Percy Harris quando Frida estava ausente. Percy apoiava o projeto de tarô e usava as suas conexões para explorar as possibilidades de exposições e publicações. No entanto, ele tinha receio de Crowley querer se aproveitar de Frida. Em uma carta de Frida para Crowley, ela disse: "Eu não tenho dinheiro próprio. Eu sou responsável perante o meu marido pelos meus gastos, o que é realmente um arranjo sábio para mim, e eu prefiro assim." A doutora Whitehouse aponta de que não era bem assim, e que apesar de na Inglaterra da época a lei pregar que o patrimônio da mulher passava ao marido no momento do casamento, no caso de Frida e Percy, eles tinham um acordo que Frida tinha uma certa quantidade de dinheiro que era dela e que gerava uma pequena renda independente. De qualquer forma, a carta e a explicação vêm para mostrar a complexidade da relação entre Frida e Crowley, onde Frida estava ciente dos problemas de Crowley com o dinheiro e tentava contornar isso com argumentos que Crowley aceitaria. Mesmo assim, ao longo do tempo, Frida acaba ajudando Crowley com despesas médicas, dentárias e uma outra necessidade imediata como homens. No final da vida de Crowley, Frida também pagou pelas enfermeiras que cuidaram de Crowley 24 horas nos últimos meses da vida da besta. Além de trabalhar nas pinturas, Harris revisou os comentários, fez suas próprias sugestões e também envolveu alguns amigos preocupados em garantir que o conteúdo do livro de Thoth fosse acessível para os não iniciados. Crowley também fazia esboços para auxiliar Frida. Em seu diário do dia 20 de junho de 1938, ele registra: "Fiz 2 desenhos nas cópias de 21, esboço número 3. Além disso, de vez em quando, Frida visitava museus em Londres para referência de objetos agrícolas, espadas, etc." Em 3 de dezembro de 1938, a OTO publicou Little Essays Toward Truth, com uma capa esboçada por Crowley e desenhada por Frida. Em uma carta de 25 de janeiro de 1939, Crowley diz a Harris: "Você está completamente enganada sobre essa questão no tarô. Minha ideia original
era simplesmente conseguir o melhor baralho antigo disponível e refazê-lo com correções e emendas ocasionais. Eu esperava seguir de perto a descrição do Equinox. Como você deve se lembrar muito bem, eu pensava que tudo poderia ser facilmente concluído até o Natal. É inteiramente devido ao seu gênio que as coisas aconteceram de outra forma. Foi você quem me incentivou a extrair o coração de todo o negócio e tratar cada carta separadamente como uma obra-prima individual. O resultado é que qualquer carta específica é algo imensamente além de tudo que eu jamais havia contemplado. Eu realmente não tinha uma ideia definitiva na minha cabeça para qualquer carta, exceto uma ou duas que eu vi em visão. Frida havia tentado alugar alguns cômodos na casa de amigos para servir como ateliê de pintura, mas o lugar não era distante o suficiente da sua casa e obrigações. Em 1939, ela comprou uma propriedade chamada Pomar Rolling Stone, um bloco de estábulos decadente em Chipping-Campden, que ela pretendia reformar como seu retiro pessoal de pintura. Em maio, paralelamente ao trabalho nas pinturas, Harris e Crowley estavam explorando maneiras de conseguir patrocínio para o projeto. Harris tinha uma vasta rede de amigos e conhecidos, seja através do seu círculo social, das conexões políticas e empresariais do seu marido, ou de seus próprios contatos específicos no mundo da arte. No entanto, ela estava preocupada em não se aproveitar demais da generosidade do seu marido e reiterou seu desejo de permanecer anônima, escrevendo a Crowley: "Se você está esperando que o tarô seja um meio de obter dinheiro ou que a minha posição seja útil para promovê-lo, sinto muito. Não sou o veículo certo para tal empreendimento, pois pretendo permanecer anônima quando as cartas forem exibidas, já que não gosto de nenhuma notoriedade." Em setembro de 1939, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha e Harris empacotou tudo o que precisava e se mudou para os Cotswolds para se concentrar em sua pintura, deixando seu marido sob os cuidados da governanta e dos servos. Ela passou o outono vivendo em uma caravana no Pomar Rolling Stone que ela havia comprado, enquanto o gás e a água eram conectados. Apesar das condições rudimentares, ela se alegrou com a sua nova liberdade. "Meu estado espiritual tem sido tristemente negligenciado, talvez porque eu tenha tentado pintar e viver a vida de Percy ao mesmo tempo." Uma vez que Frida estava estabelecida, Percy passava finais de semana em Chipping-Campden, embora ele ficasse em um alojamento ou em um hotel local ao invés do Pomar Rolling Stones de Frida, que tinha uma edificação que era um celeiro convertido em casa. No entanto, Frida se sentia-se obrigada a entretê-lo durante suas visitas, embora ela resmungasse com a intrusão. As observações de Percy em seu diário sugerem que, embora ele apreciasse os esforços de Frida, isso não era necessariamente o que ele esperava ou mesmo o que ele queria. Frida como tratando um cozinheiro especializado, mas isso consome muito tempo com o preparo, a cozinha, a refeição e a limpeza. Frida ficava cada vez mais frustrada enquanto tentava equilibrar a sua pintura, os seus estudos esotéricos, as visitas do seu marido e a iminente chegada do seu filho mais novo, Nick, que estava prestes a se alistar na marinha. Enquanto isso, Frida continuava a tarefa árdua de pintar as cartas. Como ela vivia no campo e se comunicava com Crowley por correio, o trabalho avançava lentamente. Crowley era um chefe exigente, fornecendo descrições muito específicas das cartas, rejeitando até mesmo a menor divergência do seu ideal. Felizmente, a dedicação e paciência prevaleceram. Frida respeitava o conhecimento de Crowley e ele admirava sua capacidade de interpretar e transformar suas descrições em seu estilo próprio. O ato 8, Ajustamento, tradicionalmente intitulado Justiça, apresentou muitas dificuldades. A imagem tradicional é uma mulher coroada e sentada em um trono, entre duas colunas, segurando na mão direita uma espada ereta e na esquerda as balanças. Ela simboliza equilíbrio e justiça. Em dezembro de 1939, Harry solicitou novas notas sobre justiça. Há a pomba, corvo, lâmede, espada, balanças, algo extra, adereço de Isis? Em resposta, Crowley forneceu um esboço conceitual para apoiar suas notas. Frustrada, Frida desabafa: "Eu também faria uma nova justiça. Maldita seja. Mas
De qualquer forma, quero terminar todo o trabalho experimental primeiro, embora Mercúrio, o mago, esteja gritando para reentrar no útero e encarnar com seus companheiros. Quero passar pelos pentáculos, discos, e pelo universo, ato 21. E até lá, você poderá alterar todas as cartas e colocá-las dentro e fora de molduras caras e terminaremos como Alice através do espelho, com todo o baralho em nossas cabeças. Em 19 de dezembro de 1939, Crowley escreveu a Harris sobre algumas cartas, 10 de copas. Isso é admirável, mas não consigo dizer muito sobre o fundo. Ele deveria parecer ameaçador. Há algo muito sinistro nessa carta. Ela sugere a fome mórbida que surge do excesso. A ideia é o desejo de um viciado em drogas. Ao mesmo tempo, é claro, é essa agonia final de descida à ilusão que torna necessária a conclusão do círculo, despertando o ancião de todo pai. Eu realmente sinto fortemente que as plumas de Marte são muito insignificantes, e a pomba e o corvo parecem simplesmente colados. Além disso, não acho que o pavimento quadriculado esteja completamente certo. A crítica geral é que a carta é um pouco fria demais. Libra é o signo do outono, estação de névoas e frutos maduros, amigo íntimo do Sol em maturação. Na sua carta, você captou a ideia de equilíbrio estático, enquanto deveria ser dinâmico. A natureza não é o comerciante pesando 1 quilo de açúcar, é a compensação de ritmos complexos. Eu gostaria que você sentisse que cada ajuste era uma grande paixão. A compensação deve ser um festival, não um escrivão satisfeito porque suas contas estão corretas. Parece-me que essa doutrina é muito importante como um comentário sobre o texto, e estou certo de a conexão de Vênus e Saturno com o signo é significativa nesse aspecto. A compensação é, certamente, o despertar do ancião de pai de todos. A constante reprodução da pureza original a partir da última fase da ilusão. Compare com o que eu disse acima sobre o número 10. Aqueles pássaros me incomodam muito. Não acho que eles pertençam. Acho que eles vêm da Arca de Noé. Seria melhor simplificar esta carta, deixando-os de fora completamente. Estou certo de que, quando você fixar firmemente o motivo da dança de Vênus e Saturno em sua mente, você produzirá uma dama de quem gostará mais. A ocultação do rosto sugere engano, que é o oposto absoluto da intenção da carta. Foram os familiares da Inquisição que administraram o que chamavam de justiça encapuzados. A imparcialidade é uma ideia adorável, mas não vai muito longe. Se a pessoa imparcial puder ser personificada por um demônio de escuridão maligna. Em uma carta sem data, Frida fala a Aleister sobre o seu processo de criação, e pelo relato é possível notar como havia uma agência mágica ocorrendo no trabalho de pintura. Meu querido Aleister, estou um pouco preocupada. A princesa está se comportando de maneira muito estranha. Ela não quer ter linhas bonitas e organizadas. E eu, realmente, não sei se ela ficará bem. Certamente, não tem relação com a primeira amostra submetida. Acho que, depois de repreendê-la, terei de enviá-la a você. E você pode rasgá-la ou mantê-la conforme achar adequado. Ó, querido, estou cansada. Lutei com seus contorcionismos berrantes até meu olho cair, e ela queimou minha garganta e eu não consigo engolir. E outra carta ela complementa. No entanto, a princesa agora está em andamento. Gostaria que ela não insistisse em estar grávida, mas ela insiste. Então, deixei que ela continuasse com isso. Ela conversa comigo sobre estar envolvida com a Virgem Maria. De qualquer forma, estou me divertindo com as árvores. E, se você não gostar do design, pelo menos eu gosto. Novas dificuldades marcaram o início de 1940. Em 8 de janeiro, a Inglaterra começou a racionar bacon, manteiga e açúcar. As coisas pioraram ainda mais quando Crowley sugeriu a Frida que ela imitasse uma artista chamada Aubrey Beardsley, que Frida detestava. Ela diz: "Posso suportar muitas coisas, incluindo frieiras, mas não vou desenhar uma dama imitando Aubrey Beardsley, uma pobre, fraca e impotente prostituta com uma máscara de carnaval para uma deusa.
pois é só isso que Beardsley conseguia desenhar como mulher. Cada linha me faz estremecer. É tão irreal. Não escreva e me diga que não sou Libra. Mesmo em julho de 1940, Harris ainda estava lutando. Espero que você goste da Ajustamento. Ela está avançando. 2 dias depois, a Ajustamento está sendo estranha comigo. Ela, afinal, insistiu em ser Beardsley. Além disso, o Arlequim entra e sai dela. Então, eu devo me submeter. Mas por que Arlequim? Há alguma conexão? Além disso, ela não quer sentar, mas fica na ponta dos pés, apenas equilibrada. O resultado do design é bom. Esse azul é cobalto, creio. A instrução diz azul-verde, azul, verde pálido, esmeralda. Essa esmeralda é um pigmento horrível em tintas de posto. Em 26 de julho, Crowley parece finalmente satisfeito. Frida aqui com 8. Muito bom. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, WhatsApp ou e-mail. Os links de todos os contatos estão aqui embaixo. Eu publico vídeos todos os meses. Com R$11, você pode ajudar financeiramente o meu canal através da plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o Apoia-se está aqui na descrição. Além disso, eu também faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Não se esqueça de se inscrever para receber notificações. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.